Vamos lá, FUVEST 2024. Em relação ao plano cartesiano, XY é correto afirmar que as equações de C1 e C2 que eu desenhei aqui, que eu escrevi aqui, representam. E aí ele fala aqui que essas equações aqui representam. Então vamos passar o pente nelas aqui e simplificar, certo? Vamos colocar os termos primeiro nessa equação aqui, um pertinho do outro, certo? Porque melhora. Pô, tem que fazer o que te ajuda. Então vamos somar 4 dos dois lados, porque agora a gente precisa completar quadrado, certo? Porque ele fala que isso aqui são equações de circunferência. Se a gente se batesse o olho aqui, a gente não necessariamente poderia afirmar que são equações de circunferência, certo? Aqui os números são fáceis, mas se fossem os números meio cabreiro aqui, a gente não poderia afirmar direto. Podia representar, por exemplo, outra figura geométrica ou coisa nenhuma. Não podia representar nada, certo? Mas nesse caso aqui está representando. Bom, enfim, a circunferência porque ele está falando. Vamos somar 4 dos dois lados? Então a gente tem... Passar a moto. E motoqueiro. Então a gente tem aqui, certo? Bom, primeira equação a gente já tem a equação de circunferência aqui, certo? Vamos fazer a mesma coisa? Isso aqui os termos já estão juntinhos, mas então vamos somar 4 dos dois lados. Bom, tem um produto notável aqui, certo? Essa é a estratégia para circunferência, completar quadrados. Esqueça tudo. Então, beleza, a gente tem isso daqui. Bom, então a gente tem uma circunferência deslocada de 2 unidades para a direita com raio 1. E a gente tem uma circunferência deslocada de 2 unidades para cima com raio 1. Bom, a gente tem que ver se elas se intersectam. Primeiro, se elas se intersectam. E depois, se elas se intersectam em um ponto só ou se elas se intersectam em 2 pontos, certo? Então, vamos lá. Se a gente fosse desenhar no plano cartesiano, era uma coisa mais ou menos assim, certo? Uma mais ou menos aqui e a outra, o centro, né? O centro delas mais ou menos aqui, certo? Essa distância aqui seria 2 e essa distância aqui seria 2 também, certo? E como é que a gente pode saber se elas se intersectam em um ponto, se elas se intersectam em 2? É só a gente ver se a distância entre esses 2 pontos é maior ou menor ou igual aos 2 raios. Se a distância for maior que os 2 raios, elas não vão se intersectar, porque tipo, os raios dela vão estar longe assim e tipo, a distância entre o centro de uma e outra vai ser maior que os 2 raios. Se for exatamente 2 raios, elas vão estar dando um beijinho aqui. Se for maior que 2 raios, os raios vão ter que as circunferências vão ter que se intersectar em 2 pontos necessariamente, certo? Então vamos lá, essa distância aqui é um Pitágoras, né? Se a gente fizer esse Pitágoras, a gente vai descobrir que essa distância aqui é d raiz de 2, certo? E d raiz de 2 é um número que é maior que a soma dos 2 raios, né? Que é essa distância aqui que eu estou falando. Que tipo, como d raiz de 2 é maior que a soma dos 2 raios, né? Que a gente está vendo aqui que é 1 mais 1, né? Que é igual a 2, então isso daqui é maior que 2, significa que a circunferência aqui, elas não vão se intersectar, elas vão ser disjuntas assim, certo? Então, elas são circunferências de mesmo raio, então elas têm o mesmo raio, mas elas não se intersectam. Se intersectam. E que mais? Elas têm centros distintos, certo? O centro dela tem lugares distintos. A única alternativa que contempla essas características é a alternativa E. Ela contempla essas duas aqui, né? Centros distintos que não se intersectam. Alternativa E. Questãozinha legal, pessoal.